entenda da seguinte maneira. Eu falei a mesma coisa que eu falei para vocês. Entenda o seguinte, nós fazemos parte do reino de Deus, sim ou não? Fazemos? Só que antes a gente fazia parte de um outro reino, né? Ainda que muitos, né, não tenha, mas a Bíblia fala que todos pecaram. E muitos faziam parte de um outro reino. Um reino de trevas. E muitos talvez eram oprimidos, nós vivíamos em trevas, em opressão, aprisionados no pecado, aprisionados talvez, porque tem muitos que nasceram em lar cristão, mas talvez viveram um tempo de religiosidade, né? Que a religiosidade, ela tem, parece que tem Deus, tem tudo a aparência de Deus, mas na essência não tem. Então, o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Pode vir. Claro que tem que... claro que tem que... Não, mas... A paz do Senhor, igreja. Amém? Bom, o pastor falou para mim no áudio que era para falar sobre como eu tenho desfrutado do reino de Deus, como eu tenho aproveitado esse reino e como eu tenho feito parte do reino. E na hora que ele falou, eu falei, Senhor, e aí eu quero falar baseado na Bíblia, não quero falar só palavras lá bonitas, né? E na hora o Senhor me lembrou daquela, na verdade ele me lembrou através de um louvor que eu estava ouvindo, e eu não sei se vocês conhecem esse louvor, não sei quem canta também, mas o louvor fala que ele nos ungiu para pregar a libertação. É uma passagem de Isaías. E aí ele me lembrou dessa passagem. E na hora que o pastor falou comigo também veio muito no meu coração sobre perdão. Então, eu queria que vocês abrissem lá em Isaías. Isaías 1, verso 18. Porque a primeira coisa que o Senhor me lembrou é que Deus ele sempre está interessado em nos trazer para perto dele. E muitas vezes Satanás ele faz de tudo para que a gente perca esse foco, para que a gente ache que meu pecado é tão grande que não dá para falar mais com Deus, meu pecado é tão grande que não dá mais para voltar para a igreja, meu pecado é tão grande que eu nem vou mais orar, se eu abrir minha boca para orar, Deus não vai querer ouvir minha oração. E isso não é uma verdade, isso é uma mentira do inferno para aprisionar a gente no pecado. Todos acharam? Ai, aleluia. Isaías 1, verso 18. Isaías capítulo 1, verso 18. A palavra diz assim. A minha versão é um pouquinho diferente. O Senhor Deus diz, venha cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro. Mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Até aí. E então, aqui o Senhor ministrou meu coração que Ele sempre está interessado em trazer a gente para perto dele. Tanto os filhos que estão longe, que um dia estiveram perto e estão longe, aqueles que ainda não são filhos, porque quando a gente ainda não aceitou Jesus, ainda não se batizou, nós somos criatura. Mas através do sangue de Jesus nós nos tornamos filhos. E o Senhor sempre está disposto a nos trazer de volta. Não existe pecado tão grande que Ele não possa perdoar. E Ele me trouxe para a passagem também que o pastor já falou, de Isaías, que fala sobre você reconhecer que você precisa de Jesus. Quando a gente acha que na nossa força a gente consegue resolver qualquer coisa. Ah, não, eu vou parar de fumar sozinho. Ah, depois que eu parar de falar palavrão, eu volto para a igreja. Ah, depois que eu parar de fornicar, eu volto para o ministério. Isso não existe. A gente só consegue parar de pecar através do Espírito Santo de Deus. Na nossa força a gente não consegue. E aqui nessa passagem, como o pastor mesmo falou, Isaías teve que reconhecer que ele era pecador para que o Senhor viesse fazer o que ele já queria fazer, que era perdoar e purificar ele. E aí vocês vão abrir lá em Isaías 6.
através do verso 1. Aliás, vamos ler através a partir do 5, Isaías 6, 5. Amém? Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros. Eu moro no meio de um povo impuro também de lábios. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou o seu lábio, as suas culpas são tiradas e os seus pecados estão perdoados. Então, através do sangue de Jesus, quando a gente aceita o sangue de Jesus, quando a gente aceita o sacrifício de Cristo e reconhece que nós precisamos dele, nós recebemos esse perdão que Deus já quer nos dar. Então, eu tenho 10 anos de caminhada com o Senhor. E eu tenho provado cada dia desse perdão. E Satanás todos os dias vai tentar falar na nossa cabeça que, não vai orar não, você estava ali brigando com seu marido agora, acho que se você for orar, não vai rolar. Mas vai rolar. Deus, ele tá bem, tipo, eu fico imaginando Deus assim, vem falar comigo, eu quero resolver, vai dar tudo certo. E a gente fica se prendendo, ouvindo a voz de Satanás, mas Deus, ele tá muito afim de te perdoar, ele tá muito afim de me perdoar. Mas a gente precisa reconhecer. E a terceira parte do reino que falou muito ao meu coração é a parte do ide. Porque muitas vezes a gente vive, a gente que já é cristão, né? A gente vive na presença de Deus pensando muito no nosso umbigo. No milagre que Deus vai fazer no nosso casamento, no milagre que Deus vai fazer na nossa vida financeira, naquilo que a gente vai realizar. Só que a grande realidade é que Deus, ele está muito interessado no ide. Ele está muito interessado em te curar para que através da sua cura e do seu testemunho, você vá curar outras pessoas. E o resto é consequência. Por muito tempo na minha vida, eu achei que colocar o reino de Deus em primeiro lugar era ficar só na igreja, sabe? Fazer parte de todos os ministérios e fazer parte de todas as escalas. Só que não tem nada a ver com isso. O que é fazer parte do reino de Deus e colocar o reino de Deus em primeiro lugar é você obedecer os princípios espirituais dentro da sua casa, em primeiro lugar, e ao seu redor. Então, às vezes, você talvez ainda não está pronto para entrar no ministério. Você chegou aqui na igreja e ainda está no banco, como a gente fala. Está ouvindo a palavra, mas lá na sua casa você ministra os seus filhos, você prega para o seu vizinho, você já orou por alguém enfermo. Isso é o ide. E o Senhor me ministrou lá em Isaías 61, se você puder abrir também. Isaías 61, a partir do verso 1. Amém? A minha versão diz assim: o Senhor Deus me deu o seu espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou, para mostrar a todos a sua glória. Até aí. Então vocês podem ver que nessa passagem Deus não está falando nada de material. Deus não está falando de coisas materiais. E é lógico que Ele quer nos dar também. Ele vai nos abençoar com coisas materiais. Mas a preocupação maior de Deus é nos trazer a cura, a libertação, para que através do nosso testemunho e daquilo que a gente viveu com Ele, a gente possa pregar isso para outras pessoas. Então, quando o pastor falou comigo no áudio e ele falou que era para eu falar do reino, eu pensei exatamente nisso. No perdão ao que eu recebi de Deus e naquilo que eu tenho vivido com o Senhor para poder passar para outras pessoas. Então, muitas vezes, a gente tem vivido lutas numa área específica da nossa vida e a gente fala assim, mas eu sou servo de Deus, eu dou meu dízimo, eu estou indo na escala certinho, mas essa situação está acontecendo na minha vida e eu não estou entendendo por quê. E eu já fiz essa pergunta uma vez e o Senhor falou assim,
Como é que você vai cuidar dessa área na igreja, sendo que você não é experimentada nisso? É muito fácil a gente falar as coisas da boca para fora. Ou é muito fácil a gente falar de uma coisa que a gente aprendeu na teoria. Mas quando você viveu algo na prática, você tem muito mais propriedade para falar com alguém. Então, eu aprendi com o Senhor, tenho aprendido isso nos tempos de agora, que tem muitas dificuldades que a gente passa em áreas específicas da nossa vida, que o Senhor está nos forjando, porque um dia a gente vai ajudar pessoas nessa mesma área, e Ele quer nos dar propriedade, aliás, para falar daquilo. Porque nós vivemos e com Ele nós vencemos e temos liberdade para falar e autoridade para poder destronar o inferno nessa área da vida da pessoa. Então, para mim, o reino é isso, é perdão e é propósito. Amém? Boa noite, a paz. O pastor mandou uma mensagem, falou para eu falar do reino, primeiro do reino que eu vivia, né, que era tudo errado, e para contar como foi esse processo até viver no reino verdadeiro, né. E aí, quando ele falou, eu quase desmaiei, falei, mano, um monte de gente, eu vou falar na vigília. E ele falou depois que é só no final do áudio que era testemunho. Eu achei que ia falar mais ainda, eu falei, não vou pregar nada não. Aí ele falou que era testemunho, eu falei, não, então eu vou, né? Porque assim, eu não era de família evangélica, né? Meus pais, eles não frequentam igreja, frequentavam, mas daquele jeito. Tipo, ia, mas, sabe, chega assim, já tinha começado o culto, chegava, aí o pastor tava, tipo, dando a bênção e ia embora. Sabe? Só pra, tipo, fui na igreja. Só pra correndo mesmo. Só que não era frequente, era muito raro. Então, desde pequeno eu nunca fui na igreja, nada, nunca me interessei também. Porque quando eu via a igreja evangélica no jornal ou internet, não era notícia boa, né? E aí eu ficava já com preconceito. Falava, mano, isso... Tipo, já não tinha relação com Deus, eu nem conhecia Deus. E aí já via a igreja num escândalo, falei, meu, então esse negócio aí não é pra mim não. Não vou. E aí, foi passando o tempo, a minha família por parte de mãe era do candomblé, então desde pequenininho eu sempre fui envolvido com eles. E eu tinha, desde pequeno, muita facilidade de ver o mundo espiritual, né? Então eu via demônio todo dia, toda hora. Tipo, sabe como se fosse uma pessoa mesmo? Mas não era, eu sabia que não era, mas eu vi e já, pra mim era normal, porque era todo dia, né? E como eu via todo dia, era criança, eu comecei a gostar daquilo, né? Falei, meu, se eu vejo assim, eu tenho facilidade, então deve ser algo bom. Eu não sabia o que era. E pra mim não era mal. Só que fazia mal pra mim, mas o mal que fazia pra mim eu não conhecia. Fazia mal pra mim espiritualmente e na minha saúde, mas pra mim, como eu não tava vendo nada, tava tudo tranquilo. Então, eu comecei a ficar doente da cabeça, né? Tive depressão, um monte de coisa ruim. E eu não associava que era sobre isso. Eu achava que era porque os meus pais tinham separado, eu falei, deve ser alguma coisa assim, né? Meus pais se separaram, eu fiquei doente, porque irmão mais velho, aí eu peguei uma responsabilidade que não era minha, e achei que era isso. Depois que eu fui entender que eram os demônios. E... Enfim, eu conheci a Gabi na escola, tal, ela começou a falar de Deus pra mim. E eu ficava com raiva porque eu não gostava. Eu falava, mano, desde pequenininho eu só vejo coisa ruim. Agora que eu tô grande, Deus me quer? Nada a ver. E eu ficava bravo e tal. E todo mundo que tentava falar de Deus comigo, eu nunca aceitava. Saía, sabe? Excluía a pessoa. Tanto que eu, por raiva, eu, tratava a pessoa mal pra ela sair, né? Pra ela sair de perto de mim e nunca mais falar de Deus. Porque eu tinha essa raiva de Deus sem conhecer Deus. E, enfim. E, tá, eu vou resumir muito. O tempo foi passando. E chegou um tempo que nós começamos a namorar. E foi a primeira vez que eu tive um contato, assim, com Deus verdadeiro. Que eu soube que era,
Era Deus, mas eu não sabia que era ele. A gente tava na casa dos avós dela, a antiga casa, né? Na praia. E eu tava na sala, e ela e os avós dela estavam lá na rua, sentado na rua. A gente tava perto de ir embora já, né? Alguma coisa assim. E aí eu tava dentro de casa, tava deitado no sofá, olhando pro teto, pensando em nada. E aí eu comecei a escutar um louvor lá da rua. Ela falou que não ouviu nada, mas eu ouvi. E ela tava na rua. E aí eu comecei a escutar um louvor lá. E aí o louvor começou a ficar mais alto e mais alto. E eu pensando, mano, que saco. Eu tô aqui no sofá de boa, tentando dormir, e esse louvor e tal. E aí eu escutei audível mesmo, igual uma pessoa falando. Falou assim, Gabriel, vai lá na igreja. Tipo, eu escutei isso. Eu falei, não, na igreja eu não vou não. Eu respondi, porque assim, eu escutava demônio falando do meu nome, né? Quando eu era mais novo. E eu respondia também. Então, quando falou, não foi algo que eu me assustei, sabe? Só que falou pra ir pra igreja. E aí eu já assustei. Eu falei, meu, demônio não manda ir pra igreja. Eu não sei quem é. Ou é Deus ou é algum anjo falando comigo. Alguma coisa do céu é. Eu falei, não, não vou não. E aí, Deus falou de novo, Gabriel, vai lá pra igreja. Eu falei, tá bom. Só que aí eu fui e não entrei. Eu passei assim, então eu passei por eles. Eu falei, alguém falou pra ir pra igreja. Ela falou, quem? Eu falei, não, alguém falou no meu ouvido, eu vou pra igreja. Falou pra eu vou. E aí eu fui. E aí eu não entrei, eu fiquei na rua, só olhando. E aí os pastores de lá, eu lembro deles até hoje, faz quanto tempo? 7 anos, sei lá. E eu lembro deles até hoje, o rosto tudo. Eles chegaram assim e falaram, meu, entra, né, participa do culto. Falei, não, não gosto, eu vou ficar aqui fora. Aí eles, não, pô, entra aqui, participa, tal. Deus tem uma palavra pra você. Eu falei, não, não vou entrar não. Aí os pastores falaram assim, você não vai entrar? Falei, não. Aí eles, então a igreja vai sair, o culto vai ser na rua. Falei, não, pô, fica assim, não se incomoda não, pode ficar, eu fico aqui fora. Aí eles, não, o culto vai ser na rua. Aí pegaram as cadeiras e colocaram na rua e eu fiquei sentado lá. Falei, meu Deus. E eu já achei diferente, né? Falei, caramba, um pastor, tipo, tratando assim um cara que ele nunca viu, né? E aí tá, e aí eles ministrando, e eu olhei assim e falei, mano, alguém falou da minha vida pra esses caras aí, mano. Eles estão acertando tudo, eles estão falando tudo. Nem sabia. E... Mano, tipo, velho, ele tá falando tudo de mim, só falta eu falar meu nome. E eu falei, não, tem alguma coisa estranha. E aí depois não sei se era pastora, não sei, foi falar comigo também. E aí a Gabi já tava junto. E aí ela começou a falar também, eu falei, mano, alguém contou minha vida pra eles, meu. Alguém contou, mano. Eles estão falando tudo de mim. E tipo, sabe quando a pessoa fala, a pessoa, né, usada por Deus, fala com você, só que ela fala, tipo, a sua vida mesmo. E a primeira vez que você vê a pessoa. Fala, mano, isso tem alguma coisa estranha. E aí ela começou a profetizar naquela época coisas que eu tô vivendo hoje. Então, eu lembro dela falando da empresa, né, da loja. Ela falou do casamento. Ela falou de Deus mesmo, de ele, tipo, agindo na minha vida. Eu olhei assim e falei, mano, tá doido, nada a ver. Só que ali foi o primeiro contato que eu tive com Deus verdadeiro. Aí depois daquele dia, passou algumas semanas, a Gabi apresentou a pastora lá na Quadrangular. E aí foi quando eu comecei a frequentar a célula. Hã? Não, mas a primeira vez foi lá. Que ela me levou no Kids lá, me mostrou todo mundo. E aí, foi quando ela falou que era pastora. Eu olhei assim e falei, meu, oxe, pastora. Não sabia que se vestia assim, né? Normal. Falei, pastora, ela tava com cabelo vermelho. Eu falei, oxi, pastora? Falei, então tá bom. E aí ela me convidou pra ir pro primeiro culto na célula. Só que, tipo assim, ainda tinha, óbvio, muita resistência, né? Tava entendendo nada. Aí eu falei, mano, não vou. Eu não gostava, sabe? Tipo, Deus falou comigo, mas eu nem tinha lembrado. Eu falei, não vou não. Ela, não, vamos, é minha amiga, tal, quero que você conheça. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, meu, eu vou de... Porque as experiências que eu tive com igreja antes foram poucas. Mas o que tinha me falado é que não podia bermuda, nem nada, né? Tipo, tatuagem, nada.
Eu falei, mano, eu vou aparecer de bermuda, mostrando todas as tatuagens, que eles vão, tipo, ou me olhar feio, ou falar alguma coisa. Aí vai ser o, tipo, já pra eu não ir mesmo, sabe? Eu fui nessa. Falei, mano, esperando só eles falarem alguma coisa contrária pra eu não ir nunca mais. Só que não tem nada disso. Tipo, sabe, nem ligaram. Falei, mano, nem ligaram. Aí me trataram mó bem. Pastores, né, se vestindo normal, tal. O pastor conversou normal. Aí eu falei, meu, é diferente. Pessoas normais, comedor de arroz e feijão, normal, andando. Normal. As pessoas falam, não voam, não tem asas. Fala gíria. Falou gíria, eu falei, meu, tem alguma coisa estranha, mano. Mano, o pastor, né? E, tipo assim, aquilo despertou interesse não só em Deus, né? Despertou interesse em conhecer mais, porque foi uma experiência nova e boa. E tipo assim, como antigamente eu tinha muito problema, eu falei, aí quando foi alguma coisa boa, eu falei, mano, tem alguma coisa boa no mundo? Porque eu sempre achava que o mundo era só coisa ruim. O mundo em si né? Mas aí quando tem pessoas no mundo de Deus, aí a coisa fica boa. E aí eu comecei a falar, meu, tem alguma coisa boa aí. E foi me interessando, e aí Deus foi falando comigo, eu não entendia no começo que era Ele. Aí depois que eu entendi, foi quando eu tava na cela, foi na segunda semana, eu acho. Eu nem lembro, era o pastor Alexandre ministrando. E aí eu lembro que ele tava ministrando, terceira semana. E aí o pastor Alexandre ministrando. E aí, tipo assim, é como se a minha vida toda do passado, daquele momento, né, do passado tivesse passado assim na minha mente. Eu falei, meu, não quero mais nada disso. Já tá ruim. Porque antes eu tinha na minha mente que eu vivia até os 23 anos, né? Que eu fazia muita coisa ruim e me envolvia com muita coisa ruim. Então eu pensei, mano, até os 23 eu vivo. Depois disso eu não vivo mais. E é muito engraçado, meu, isso tudo. Porque assim, nesse dia do culto, na minha mente eu não falei nada. Eu só pensei, Deus me liberta. Eu só falei isso. Eu falei, meu, tem um Deus aí, Ele tá comigo. De alguma forma, eu não conheço Ele. Mas, meu, se o Senhor tá aí, me liberta. Aí foi quando eu comecei a chorar muito. E tipo assim, foi um choro que... Depois daquilo me aliviou bastante, mas eu não sabia... Sei lá, eu não sabia que Deus trabalhava assim no interior, sabe? Eu achava que Deus era um ser que ficava lá no alto e a gente aqui no baixo. E aí quando eu pedi isso sem falar, que foi mais louco ainda, porque eu só pensei. E aí Ele libertou mesmo. Eu pedi. E... Ele sabe até o degrau que... Eu aceitei Jesus aqui nesse degrau. Sabe o degrau exatamente, até quase marcado lá, Gabriel. Eu sei, é verdade. Aceitei Jesus lá também. E foi muito louco, porque quando eu falei que eu achava que ia viver até os 23 anos, quando eu fiz 23 anos foi quando eu me batizei aqui na igreja. E aí, meu, nessa hora foi muito louco, porque Deus me ministrou, né? Ele falou, meu, você pensava que você ia viver até os 23 e eu tô te dando vida aos 23. Eu falei, caramba, mano, isso é muito louco. Glória a Deus. E, enfim, aí depois que eu comecei na caminhada, né? E conhecendo mais de Deus, caminhando mais com os pastores, né? E, meu, aí a minha vida foi mudando completamente. Desde aquele momento que eu falei pra Ele me libertar, já foi mudando muito. Porque depois daquilo eu fui numa igreja com a Gabi, que foi lá onde o pai dela frequenta. E foi muito louco, porque era como se eu tivesse, tipo, vendo uma guerra espiritual mesmo, sabe? Tipo, vendo, eu sentindo as pessoas lá, eu falei, meu Deus, eu vou embora daqui. Porque eu não tinha... Era percepção, né? Discernimento, isso. Não tinha discernimento. Então era como se eu estivesse apanhando de tudo que é lado. Mas foi a primeira vez, assim, que eu tive uma experiência boa com a igreja. Na célula e depois com experiência mesmo, com o mundo espiritual, com Deus. E aí foi quando começou a despertar em mim uma vontade maior de conhecer esse Deus que eu pensei assim, meu, nenhuma pessoa conseguiu falar de Deus pra mim. E aí teve que vir um próprio Deus falar comigo. E aí foi quando despertou algo em mim sobre Ele, sabe? Que eu pensei, meu, foi a primeira pessoa que conseguiu me evangelizar, foi o próprio Deus, mas
alguém conseguiu, sabe? E aí me despertou esse interesse nesse alguém. E aí foi quando eu comecei a vir mais pra igreja. E aí, uma luta tremenda pra conseguir frequentar aqui. Por culpa minha mesmo, que eu não conhecia, né? E a gente tem essa resistência mesmo. E, enfim, aí foi mudando tudo, a vida foi mudando. Muito bom, por sinal. E as profecias que a pastora fez lá naquele dia quando eu escutei Deus, eles estão se cumprindo até agora. Que foi o casamento se cumpriu, a loja se cumpriu, e outros que vão se cumprir ainda. Que eu nem lembro. E foi isso. Os babies que vão se cumprir também. Em nome de Jesus. Esse ainda não. Amém? Amém, foi isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Literalmente das trevas para a maravilhosa luz. O que é isso? Carolzinha, chegue mais. Pula você? Não, é você mesmo. Senta ali na cadeira. Graças a Deus, na igreja de Cristo, a gente tem a liberdade. Não é verdade, Carol? É verdade. Aleluia. Estou em casa. Estamos em casa. Isso é o mais gostoso. Sabe por quê? Porque a gente é livre de toda a religiosidade. Se Deus quiser virar esse culto agora e deixar de ministrar e entrar um tempo de oração, entra. Entra. Porque o Espírito Santo aqui, ele tem a liberdade. Graças a Deus. Graças a Deus. Vambora. Amém. Gente, o que eu posso falar, né, do tempo assim também, né, que a gente vai falar do reino. Graças a Deus, eu não andei muito no reino das trevas. Eu sempre fui uma criança muito quietinha, muito na minha, tímida. Eu não aprontava, eu nunca quebrei um osso, graças a Deus. Eu tenho pavor de machucado. Enfim, eu sempre fui muito quietinha. Eu conheci... a minha mãe me levou para a igreja, eu fui batizada em igreja católica. Mas eu nunca tive experiência com Deus. Assim, nem em casa, nem em lugar nenhum. Porém, quando eu fiz, acho que 6 para 7 anos, eu fui levada na igreja evangélica pela primeira vez. A gente ia na Universal e a gente começou a ir. E aí um dia minha mãe se converteu, né, novamente e foi para uma outra igreja. E foi aí que eu comecei a ir, participar do Ministério de Jovens. Eu era do Kids, na verdade, só que eu não gostava de ficar no Kids, porque a minha mente era muito avançada. Eu falava, não, eu quero ir pro Teens, eu quero ir pro Teens, eu quero ir pro Teens. Eu caminhar com os jovens. Quero caminhar com jovens, quero ir pra vigília, quero isso, quero aquilo outro. Então eu fui assim, crescendo e vivendo cada dia mais uma experiência com Deus, né? E a minha ficha caiu mesmo, que eu saí assim das trevas, quando eu olhei para trás e eu vi tudo aquilo que Deus me privou de viver, né? Porque assim, eu olhei para trás e eu vi a mão de Deus em tudo. Por exemplo, quando eu era criança, eu não conseguia enxergar o Deus. Mas quando ele, né, depois que eu conheci a Jesus, enfim, e eu olhei para trás para ver aquilo que eu vivia, eu falava assim, gente, como é que eu comia? Tipo, meus pais não trabalhavam, mas nunca faltou comida, eu nunca passei fome. Sabe, a gente nunca teve, assim, necessidade de... Enfim, Deus, ele sempre supriu todas as coisas. Deixa eu ver o que mais. Deus já me livrou de tantas coisas, espírito de morte, já liberou bolsas de estudo. Mas, assim, o que é mais precioso é saber que a gente tem a salvação e saber que a gente está num reino que no próprio Pai Nosso fala, né? Vem a nós o teu reino e seja feita em nós a tua vontade. E não tem coisa melhor na vida do que a gente viver a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Amém. Amém? Eu não tenho muito o que dizer. Calma. Tem uma... Façam pergunta. Assim, a gente que a gente está do lado de cá, a gente observa, nesse tempo que você chegou e que você veio para cá, né?
Porque para quem não conhece, a gente conhece a Carol há um tempo, tem mais de 15 anos já. E nesse período que você veio para cá, muitas coisas o Senhor tem transformado, tem mexido com você, né? E nesse período, né? Digamos que se encerrou um ciclo e começou um outro. Nesse período de agora, o que mais Deus tem chamado a tua atenção? O que mais tem despertado? O que mais você tem enxergado a beleza do reino? O que mais você tem desfrutado, digamos assim? Ah, Deus é maravilhoso. Realmente. De um tempo para cá, né, eu posso dizer assim que a palavra é clara em dizer que quem está em pé, cuide para que não caia. Mas eu pensava assim, não caia como? Sair pecando, sabe, gente? Assim, aqueles pecados mais óbvios que todo mundo comete. Não é isso que a palavra está dizendo. Quando a palavra fala quem está de pé, cuide para que não caia, cuide para que você não se afaste da presença do Senhor no seu secreto. Cuide para que você não passe a desagradar a Deus com as suas atitudes. Cuide para que você não caia numa rotina de ir à igreja, né? De cumprir uma escala, porque a gente não está aqui para cumprir escala, porque a escala, gente, é humana. Realmente, a obra de Deus, ela precisa do nosso serviço, porque ela não vai se fazer sozinha, amém? Só que assim, a gente tem que manter a nossa adoração, o nosso secreto na nossa casa. E quando Deus fala pra gente que quem está em pé, cuide para que não caia, é para que a gente não torne tudo isso que é bom, perfeito e agradável numa religião, naquilo que é comum e que muitas vezes os homens fazem isso sem perceber, né? Então, assim, eu acabei caindo nesse engano, assim. Por exemplo, eu estava indo na igreja, não era por ir, eu ia mesmo para adorar a Deus, mas só que não era uma coisa assim... verdadeira, genuína. Sim. Virou mecânico. Virou uma coisa mais mecânica, sabe? Uma coisa mais normal, natural. Amém. Eu sirvo a Deus, eu adoro a Jesus, eu amo Jesus Cristo. E essa paixão nunca foi-se embora, né? Graças a Deus. Mas, assim, o secreto, a leitura bíblica, caiu assim, tipo... Ai, meu Deus, hoje não deu, não consegui. Fui engolida... por um mar de coisas, né? Eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que dar conta do trabalho, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo outro. E a gente vai tentando dar conta de tudo, tentando dar conta de tudo. E esquece que quem dá tudo pra gente é Deus. E a gente esquece de colocar tudo nas mãos do Senhor. E isso é um grande engano que as pessoas... Porque assim, gente, se vocês forem pensar... logicamente e humanamente, não é errado você querer cuidar da sua casa, você querer trabalhar, você querer suprir as necessidades dos seus amados, da sua família. Não é uma coisa errada, né? Só que a gente não pode deixar de esquecer que quem nos dá saúde, quem nos dá força, quem nos dá tudo é Deus. E Ele está à frente de tudo. Então, a gente querendo, assim, né, correndo atrás daquilo que Deus já te prometeu, porque se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Você não precisa ficar correndo atrás das bênçãos, né? Na palavra do Senhor fala que as bênçãos correrão atrás de você, basta a gente obedecer ao Senhor. Amém? E aí, há um ano atrás, mais ou menos, exatamente, gente, um ano atrás, foi exatamente no mês de maio, o Senhor me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Vamos se dizer assim. Mas não é as trevas da vida, mas sim daquilo que eu vivia, escrava mesmo dos meus próprios pensamentos. Porque eu sempre me achei a dona da razão, né, gente? Olha, mulher é uma coisa séria. A gente não é a dona da razão. A gente tem que sempre estar aberto para viver, para aprender, para conhecer novas experiências. E de um tempo para cá, Deus tem me ensinado muito sobre o mundo espiritual, sobre legalidades, que a gente... Nós, assim, nossa, não acredito que isso existe. Mesmo a gente
eu sendo assim evangélica, convertida há tantos anos, já li várias vezes os trechos da Bíblia assim que usaram para ministrar sobre. Eu falo, nossa, gente, isso estava debaixo do meu nariz e eu nunca percebi isso. Nossa, eu nunca vi por esse lado. E o Senhor veio ministrando. E aí eu aprendi, porque é ensinado erroneamente que a partir do momento que você aceita Jesus Cristo, a sua vida muda e você já está salvo e amém. Mas não é assim. A gente se converte todos os dias. É claro que quando você aceita Jesus Cristo, a sua vida muda sim. Mas só que a gente tem que realmente deixar que Jesus te transforme. Porque quando você aceita Jesus, você aceita Jesus. E aí é como se você fizesse assim, tomasse um banho e tirasse a lama que está por fora. E quando você permite que Jesus entre em você e te transforme todos os dias, ele vai tirando a lama que está por dentro e você não sabia. Vamos resumir assim. Então, isso é o mais maravilhoso que Jesus faz nas nossas vidas. E você ver Jesus te transformando ao ponto das pessoas olharem para você e falar assim, olha, que diferença. Ah, você não está sofrendo? Eu falo assim, gente... A gente, né, já chorou, né, já sofreu, mas a gente não pode ficar sofrendo, a gente tem Jesus Cristo. Hoje um cliente meu falou assim, você não bebe? Eu falei assim, eu não bebo, não acho graça, né, em bebida alcoólica. Ah, não, mas quando você está triste você não bebe? Eu falei, não, eu vou beber pra quê? Só tenho Jesus. Você conhece Jesus? Aí a pessoa, né, eu falo, gente, a pessoa não conhece aquilo que é a maravilha de ter a experiência de sentir o Espírito Santo de Deus, de ouvir a voz de Deus. É uma coisa assim, é insurreal. Não tem como explicar para vocês. É uma coisa assim, é melhor do que comer, é melhor do que qualquer coisa. Humanamente Amém. falando, aquilo que você gosta, a presença do Senhor, ela supre tudo e qualquer coisa. Amém. Glória a Deus. É isso. Amém. 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 Gabriela. O Gabriel fica no seu lugar e você venha contar sobre o reino, venha. Cuidado aí, com muito cuidado, com muito cuidadinho. Tem que ligar. Boa noite. Calma, cruzei a perninha. Oi, Paty. Eu vi que você estava aí. Gente, o pastor me mandou mensagem hoje, depois do meu almoço. E tudo que eu pensei foi, Senhor, que não seja 4 horas da manhã, porque eu não vou estar pensando direito. Não vai sair. Não vai sair o que eu preciso falar. Então, não dá, tem que ser antes. E foi antes, foi bom. Foi. Ele ouviu. Funcionou. Ele ouviu sua oração. Funcionou. Deus já falando e respondendo já, ó. Com certeza, porque eu olhei na hora que você mandou áudio, eu falei, agora eu entendi porque que meu dia tá desse jeito. Entendi. Fez sentido, entendeu? Fez tudo clicou. E aí, eu perguntei, falei, tá, Senhor, mas de onde você quer que eu comece? Do começo, eu lembro dos 6 anos. Eu posso começar dos 6 anos. Ele pediu pra mim mais pra frente, né? E memória... Não, mas não de tudo, né? Mas de algumas coisas eu lembro. E aí, eu não nasci na igreja, né? Porque a gente nasce no hospital. Eu lembrei da pastora falando pra gente. Não nasci na igreja, porque a gente nasce no hospital. Mas eu cresci lá com os meus pais, mas eu só aprendi a ser a igreja com 20 anos. Ou seja, desde sempre. Eu tenho 23 hoje, faz pouco tempo. E eu ia pra igreja, mas eu só ia. Quando eu era menor, eu ia só pra dormir. E depois de um tempo eu ia, e às vezes, a grande maioria das vezes eu ia mais para afrontar, né? Senhor, tenha misericórdia da minha vida quando eu for colher isso. E aí, eu lembro que eu estava na igreja, e aí, por exemplo, eu sabia que o pessoal falava assim, se você está namorando, não vem com uma aliança muito grande, porque senão o pastor vai ver e vai brigar com você. Aí eu ia lá e comprava a mais grande, a mais brilhosa, para ele ver. E aí eu nunca liguei de estar lá. E aí eu vi o pessoal falando do reino, que no céu tinha, que no céu ia ter, que no céu ia ter.
E eu ficava, tá, Senhor, mas e aí? No céu tem, legal que no céu tem, mas eu não quero só isso. Eu quero mais, eu quero saber de você. Só isso para mim não me basta. Só saber que lá vai ser lindo e maravilhoso e perfeito, e que vai ter coisa que eu não consigo imaginar, que vai ter... Não basta. Eu quero mais. E aí pra mim era nada. Era nada. Não tem como dizer pra mim que lá era alguma coisa, que eu tinha algum relacionamento, que eu entendi o que eu tava fazendo lá. Eu não entendia. E aí quando eu fiz 15 anos, eu me batizei, e com 16 eu dei de louca. E aí eu comecei a namorar, tive um relacionamento, e aí me afastei mais ainda da igreja que eu já não frequentava. E aí eu lembro que eu tinha tudo. Eu olhava assim ao redor e eu tinha tudo. Meus pais estavam bem, eu estava trabalhando, eu estava recebendo um bom salário. Quando eu queria sair, eu saía. Quando eu queria voltar para casa, eu voltava. Não tinha ninguém pegando mais no meu pé. Só que eu sentia um vazio. E eu não sabia que vazio era esse. Eu não sabia o que era isso que estava faltando. E eu falava assim, e eu conversava, né, com ele, e falava assim, olha, eu tô sentindo um vazio. Ele, vamos sair, você deve estar desanimada, deve ser alguma coisa assim. Só que não ia. Era um vazio assim que nada preenchia. E eu não sabia nem o que era. E aí, com o tempo, eu terminei. E aí eu tava numa época muito complicada da minha vida, que eu tava já entrando em depressão. Foi um ano muito difícil, que ninguém me via sair de casa. Eu ficava no quarto o tempo todo, não comia, só dormia, que minha mãe usava remédio, eu pegava os remédios dela e tomava remédio. Então, durante o dia, eu acho que 24 horas, você me via acordada 3. Só. Durante um ano. E aí eu fui para uma igreja, encontrei a pastora. E aí eu tava naquele dia, só tinha eu, a pastora. Eu não lembro se ela já era pastora. Não. Não era, não, era presbítera, né? Só tava eu, ela e o outro pastor. Mas vocês eram presbíteros, né? É. Eu não sei nem, não sei. E aí eu lembro que o dia... Era gente, pessoa. E aí eu lembro que ele olhou pra minha cara e falou assim, olha, a gente não ia abrir a igreja hoje, mas o Senhor fez eu vir aqui, abrir a igreja porque você viria. Eu falei, tá bom, né? Legal. E aí eu lembro que eu sentei atrás de uma coluna, a igreja enorme, vazia, só tinha eu e eles no altar. Eu sentei atrás de uma coluna, porque aí se eu quisesse mexer no celular, dava, né? Ninguém ia ver. Vergonhice, hein? Ué, eu tô falando a verdade, você mandou eu falar o que eu era minha vida sem Jesus, eu tô contando. Ué. E aí eu tava chorando muito, e aí eu falei assim, pô, a pastora veio falar comigo. E aí eu falei, pô, ela vai me dar uma palavra de consolo, vai falar que eu vou voltar com Nossa. ele, vai falar que dá tudo certo, vai falar que tudo vai se acertar. Ela rasgou o verbo. Isso foi... como é que foi que eu falei? Foi livramento. Foi livramento do Senhor, você não tá vendo isso ainda. Jesus não te quer numa cama de depressão, Ele não quer que você morra, você é princesa do Senhor. Eu fiquei olhando pra cara dela e falei, nossa, eu nunca te vi na vida. Eu lembro disso até hoje, foi muito engraçado. E... aí, beleza, eu sempre tive uma mania muito ridícula de quando eu não queria assumir um compromisso, eu não queria fazer alguma coisa, ou pra mim era demais, eu dava um chato sumiço, né? Aí eu conversei com a pastora e pra mim já tava bem. Curada, maravilhosa. Mandei mensagem pro Gabriel. Gabriel, vamos sair. Porque o Gabriel era meu amigo mais próximo, ele era meu melhor amigo, continua sendo, mas agora, direito. Aí, naquela época, ele era meu melhor amigo, que bebia muito. E eu, toda vez que eu queria ir pro bar, eu queria ir com uma pessoa que eu confiasse, porque eu tava indo na intenção de já não voltar sã. Então eu precisava de alguém que cuidasse de mim. E o Gabriel, ele bebia muito, mas quando tava comigo, ele já sabia como eu ia ficar. Então ele não bebia pra mim poder beber. Era lindo nossa relação naquela época, era engraçado demais. E aí... vou ter que, né? E aí... Era não, doido. a direção que ela deu, eu só peguei, que eu só peguei a parte que ela falou assim que era livramento. O resto eu acho que eu deletei da mente e fui beber. E aí eu bebi, enchi a cara, saí. Tudo que você pode imaginar que eu fiz. E aí quando eu voltava pra casa, eu chorava horrores, que eu olhava e falava, eu não sou assim. Mas eu fazia de novo no dia seguinte. E aí, mas você gostava de beber? Nunca gostei, negócio sem graça, horrível, tem gosto ruim. Mas eu ia... justamente pra dar trabalho, em menos de meia hora. Eu chegava no lugar, em menos de meia hora eu já tava bêbada. Já pra querer, não sei o que eu tinha na cabeça.
E aí, toda vez o Gabriel tava junto, me levava pra casa. E aí chegou um momento que o Gabriel olhou pra minha cara. Foi quando eu descobri que ele gostava de mim. Porque além disso, eu ainda ficava saindo, pegando geral. Não pegando geral não, gente. Eu devo ter ficado com as 3 pessoas. Pra mim é muita coisa. E aí, o Gabriel olhou pra minha cara, teve uma crise de ciúmes, eu descobri que ele gostava de mim. E ele olhou pra minha cara e falou assim, olha, já deu, porque você não é assim. Então você tem que voltar para a igreja. Ele não ia para a igreja, ele não acreditava em Deus, ele era satanista, mas ele olhou para minha cara e falou: você tem que voltar para a igreja. Foi muito legal. Você não é assim. Primeiro profeta evangelista, ó. Você viu? Bebia, fazia tudo. Mas você não é assim, você não pode, você vai para a igreja. E tá bom. Aí foi quando eu voltei a frequentar a igreja, e aí da mesma maneira, né? Eu sempre dava uma oportunidade de dar um chá de sumiço, e aí o Espírito Santo vinha me consertando, e aí ele sempre me consertava através da vida da pastora. E eu queria sumir, mas não queria sumir da presença de Deus. Eu não entendia ainda que eu estava fugindo de Deus, que estava falando através dela. Então eu descobri que ela não vinha às quartas. Então eu estava aqui toda quarta. E aí eu olhava, eu lembro até hoje disso, eu olhava pra cara do pastor e falava assim, olha, manda um beijo pra ela. Aí o pastor olhava pra minha cara, manda você. Eu falei, não, você mora com ela? Por que você vai ver ela? Eu vou dar o meu beijo, não o seu. O seu você vai ter pessoalmente. Manda um beijo pra ela. E aí aconteceu que teve um dia, um maravilhoso dia, que eu lembro que eu tava entrando nessa porta, quando eu olhei pro altar, ela tava no altar, eu parei, eu falei... Sério? Poxa, Deus. Poxa. Aí eu vim, participei do culto, sentei lá no final. E aí eu peguei e falei assim, acabou o culto, eu vou meter marcha. Minha filha, essa mulher tava aqui. Eu fechei o olho pra receber a bênção apostólica. Quando eu olhei pra trás, ela tava atrás de mim. Falei, que isso? Vamos, Gabi, vamos conversar. Eu falei, tá bom. Não, quando eu ia, né? E aí eu ignorava tudo que ela falava. Eu ignorava tudo que você falava. Eu sentia e ignorava o que ela falava. Até o dia que ela falou, não vou falar mais. E quando eu cheguei aqui, ela realmente não falou, gente. Eu achei que ela ia falar. Ela não falou nada. E aí, nessa que ela não falou nada, eu fiquei muito sentida. Eu falei, Deus me abandonou. Ele não quer mais nada comigo. Ele cansou de mim. Ele não quer falar comigo. Que negócio é esse? E aí foi quando eu resolvi tomar um atento na minha vida e consertar aquilo que eu tava fazendo, né? E aí eu fui... me aproximando mais de Deus, tendo experiências novas com o Senhor. E aí ele resolveu me ensinar que eu era filha, que eu era princesa, que eu era do reino, que o meu chamado era diferente, que as minhas escolhas eram diferentes. Foi me ensinando que eu tinha autoridade. Aí resolveu, né, porque eu continuava querendo fugir. Vira e mexe, a pastora tinha que dar, né? Melhorou, né? Melhorou. E aí eu sempre quis fugir de tudo. E eu era muito boca aberta. Qualquer coisa que você falava pra mim, eu já tinha a resposta na ponta da língua pra te dar. E, agora melhorou. Agora melhorou. Melhorou, porque o Espírito Santo, ele é lindo. E ele faz as coisas assim de maneira surreal. E eu acho que nesse período todo, de tudo que eu tenho mais vivido, é o amor de Deus. E é assim, é algo incrível, não dá pra explicar. Você consegue ver em todos os detalhes. Tem dia que eu tô descendo a rua do trabalho. Agora não, né? Porque tem uma pessoa que fala no caminho todo junto comigo. Mas... uma pessoa que fala o caminho todo comigo. Mas tinha dia que eu tava descendo a rua e olhava as arvorezinhas, as plantinhas, assim, e o Espírito Santo me ministrava com as plantinhas. Tem hora que eu tô na sala do Marcos, que o Marcos tá assim... todo arribuçado, todo gritando, e eu tô olhando assim lá pra fora, pra janela, pro passarinho que tá parado olhando pra minha cara, pro arco-íris que ele mostra pra mim. E eu aprendi a ser filha, a receber essa porção, eu aprendi a ser igreja, eu entendi que eu não posso falar qualquer coisa em qualquer lugar, eu aprendi a respeitar as pessoas que eu amo, que não é assim desse jeito, e ter muita paciência. Foi o que o Espírito Santo me ensinou, muita paciência, é uma coisa que ele me ensina todos os dias. Amém. Amém. Beijo. Aleluia, aleluia, presbítero. Aleluia. Quem tá aí? Só ela? Só ela não, né?
Ô, Paty, manda a torta pra gente. Manda. É. De morango. Torta de morango. Faz tempo que eu não faço torta de morango. Faz tempo, né? Ah, tá todo mundo concordando aqui, ó. Você não tá vendo, mas tá todo mundo concordando. Né? Tá, todo mundo concordando. Eu também fui um dos que recebeu a mensagem, né? Todo mundo só tá descobrindo agora. Aí eu fui surpreendido pela mensagem do pastor, falou, tá testemunho lá. Aí ele mandou mensagem, não entendi, mas explica aí. Explica. Explica direitinho que eu não entendi. Mas aí eu entendi depois. Na verdade, assim, para falar sobre o reino, né? Aqui, nós desfrutamos a maior parte de todos nós, conheceu um outro reino, né? O reino das trevas, né? Mordor. Tem gente que pegou a referência, tem gente que não pegou. Pegou, né? Isso é boa. Tem gente que conheceu Mordor, né? E, graças a Deus eu não cheguei a conhecer Mordor, mas é Senhor dos Anéis. Mas eu cresci, eu nasci numa família já cristã. Não sei se eu nasci num berço evangélico, porque eu nunca perguntei pro berço se ele tinha aceitado Jesus ou não. Então, eu falei pra ele, dizem que é berço evangélico, né? O meu eu não sei. Mas... E aí, desde sempre, desde pequeno, eu sempre conheci a palavra. Sempre conheci a Deus, dos meus pais, dos meus tios. E sempre ouvi falar de muitas coisas. Então, eu tinha a escolinha dominical, que era dominical mesmo, só de domingo de manhã. Eu lembro até hoje das musiquinhas. Das musiquinhas, eu lembro de todas. O dia que eu for lá pro infantil, eu ensino elas a cantarem lá. A Gabi sabe algumas. E aí eu ouvia muita coisa. Eu conhecia o Deus dos meus pais, da minha família, porque eu tenho um tio bispo, um tio pastor. Eu tenho pais presbíteros e um irmão pastor. Eu sou presbítero. Então a família toda já está um catadão, né? Só que, mesmo conhecendo, ouvindo falar, esse é o grande problema. Porque quando as pessoas falam assim, nossa, eu queria ter o privilégio de nascer numa família cristã. Mas o conhecimento de Deus não vem porque você nasceu numa família cristã ou você nasceu numa família completamente perturbada e deturpada. O conhecimento de Deus vem de acordo com aquilo que você busca. E quando você responde, dá um feedback àquilo que Deus te apresenta. Porque, na verdade, o maior interessado em que eu conheça o reino é o dono do reino. Então é ele que vai se apresentar a mim, não eu me apresentar a ele. Foi Jesus que deixou a glória para vir atrás da gente, não a gente que larga tudo para... Não, nós conhecemos a Jesus, aí nós largamos tudo e vamos atrás dele. Então ele nos apresenta o reino. E eu conheci o reino da janela, né? Tinha todo o reino, eu estava dentro do reino, mas eu conhecia tudo pela janela. Então assim, estava lá, eu estava vendo, bonito e maravilhoso, mas eu não vivia nada, eu só enxergava. Era tipo um Rapunzel às avessas, né? Porque não tinha nada para jogar. Mas estava na minha torre lá, vendo tudo à distância, né? E é por isso que eu vivia meio isolado, porque ninguém podia subir, né? Não tinha como, né? Alguém subir lá, então eu ficava meio sozinho, né? Ficava meio depressivo. Poxa, podia ter um... Mas não tinha. Mas não tem problema. Jesus não deu cabelo e deu outras coisas, né? Compensa. Não tem problema. É. Às vezes a gente vê criança, né? Tem criança que tem mais cabelo que a gente. É difícil. É um processo de cura assim que aí, ó. Aí você vê as pessoas, tem gente que vem, amarra o cabelo assim, tem gente que solta o cabelo pra cima, tem gente que solta o cabelo pro lado. Aí você fica... Né? Às vezes pediu... Alguém tem pente de cabelo? O único que tinha. O cara que não precisa. Aí você fala assim, homem prevenido. Eu sou um exemplo, né? Vai que um dia Deus me cura, né? Faz um milagre, eu tô pronto. Isso é que exercer o dom da fé, né? Irmão, se eu estiver aqui no altar e o cabelo vem, eu já... Opa, tchau, já tiro o pau no topete, não tem problema. É que nem o cara que compra chaveiro antes do carro. Lá na mesma, né? O princípio é o mesmo. Engraçado que ninguém ri do cara que compra o chaveiro antes de ter o carro. Mas do cara que carrega o pente na bolsa porque não tem cabelo, todo mundo dá risada. No reino não pode fazer essas coisas, não pode rir assim. Jesus não riria de mim.
eu acho. Mas voltando, então eu enxergava o reino da janela. Então, em casa era assim. Você via muita coisa, você sabia de muita coisa, mas você não experimentava, porque você... E outra, eu não tive pais que conseguiram me apresentar a prática, de mostrar, porque também eles não foram ensinados assim. A minha mãe foi o mesmo caso que eu, que nasceu numa família que os pais, meu avô materno nem tanto, mas minha avó sim. Minha avó era mulher de Deus. Até o último dia dela, ela orava pra gente todos os dias. A velha tinha o joelho calejado, de oração mesmo. A gente chegava na casa dela lá, a gente queria mesmo era comer pão caseiro e tal, mas ela tava lá. Tô orando por você, filho, tô orando por você. Então, se ia na casa da avó, você sabia que você voltava com dinheiro e coração. Vó é osso. E aí, minha mãe e meus pais não tinham muito dessa de apresentar a prática. Mas eles levavam a gente pra igreja. Vou levar pra igreja porque levar pra igreja é a solução. Eu levo lá, Deus dá um jeito. Deus não deu um jeito. Porque não é assim que funciona. E aí, teve um momento, que nem eu falei pro pastor no áudio, teve um momento que eu fiz um turismo, né? Eu tava no reino e falei, quer saber? Eu acho que eu vou conhecer o outro. Aí peguei uma passagem e dei uma sumida do reino de Jesus e fui dar uma passada para lá. Foi coisa curta, mas como não tinha raízes sólidas, bem fundamentadas, então você fica volátil a qualquer coisa. Quando você pega, por exemplo, uma árvore que não tem grandes raízes, numa tempestade, a primeira coisa que acontece é ela cair, ela não permanecer no lugar. Só permanece no lugar aquele que tem raízes de verdade. Até aquele momento eu não tinha raízes no reino. Eu não estava enraizado. Eu não estava colocado com bons fundamentos. E os bons fundamentos não são os fundamentos das quais você conhece numa aula, você conhece numa pregação. Os bons fundamentos são os fundamentos que Deus faz em você. Esses são os fundamentos. Porque o conhecimento da palavra te leva a se abrir e conhecer a Deus. Só que quem faz o fundamento não é a palavra, quem faz o fundamento é o próprio Deus. É a obra do Espírito Santo que nos fundamenta naquilo que Ele quer. E se você não tem um encontro real e verdadeiro com o Espírito Santo, você não é fundamentado. E a grande tristeza da religiosidade é exatamente essa, de achar que porque eu leio Bíblia e porque eu vou no culto, eu estou bem fundamentado no Evangelho, e não é assim que as coisas funcionam. Pelo contrário, eu sou enganado dentro do Evangelho, que é muito pior. Porque ser enganado lá fora, você é enganado. Porque a grande maioria aqui, quando se deparou com a verdade que liberta, os olhos se abriram, né? Caramba, passei a vida inteira sendo enganado, não sabia que era isso, hoje eu conheço Jesus. Mas tem gente que acha que conhece Jesus, acha que conhece a Deus e é enganado o tempo todo dentro do Evangelho. Por quê? Porque não tem uma experiência com Deus. Eu passei boa parte da minha infância e juventude não, mas adolescência sim. Até que eu comecei a aprender a enxergar esse tipo de coisa e buscar. Mas ainda assim, não tive o ensinamento que eu precisava, porque eu comecei a ser dogmado, né, dentro de uma religiosidade. Então, assim, era mais importante o que eu fazia do que o que eu era e do que eu vivia. Então, o que eu entregava para Deus era muito mais importante do que o que eu era. Quando, na verdade, primeiro eu tenho que ser, para depois entregar. Porque senão eu não tenho o que entregar. O que eu vou entregar se eu não sou absolutamente nada? Eu tenho que ser alguém em Deus. E ninguém me ensinou. Ninguém me mostrou. Na boa, ninguém se preocupou com isso. Que na religiosidade, quando você entrega o que é necessário, tá ótimo. Tá legal, tá bonito. Você entregou seu dízimo, veio no culto, vi sua cara, tá bom. Tá ótimo, tá tranquilo. Tem algum problema aí? Aí o cara já troca de assunto antes de você responder. Tem algum problema aí? Então, a gente tava falando sobre outra coisa. Exatamente. Você viu o jogo? Antes que você fale alguma coisa, não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tem alguma coisa aí? Não quero saber também. Pode Não. Bora. Vai pra casa, acabou o culto, tá ótimo, vai pra casa. E era assim, basicamente isso. De você... você cumpriu sua escala? Você fez o que tinha que fazer? Fez mais? Ótimo, melhor ainda. Deus vai te abençoar. O problema é que quando a gente fica atrás de bênção, nem bênção a gente tem. E quando, na verdade, a Bíblia nem ensina a gente a buscar bênção. Fala que a bênção vem atrás da gente. Pela obediência. Então, quando a gente é ensinado desse jeito, faz, Deus vai te abençoar.
Faz, Deus vai te prosperar. Faz porque é como se você trocasse moeda com Deus. Você está no Monopoly ali. Ó, fiz propaganda, ó. Me chama no chat. Você faz ali o banco imobiliário, o Monopoly, com Deus. Você está brincando com Deus ali e fala, ó, eu te dou tanto, você me devolve as suas bênçãos. Tô te devolvendo o dízimo, agora o senhor é obrigado, não sei o quê. Estou cumprindo a minha escala, agora o senhor me abençoa, porque me disseram que se eu cumprir minha escala, o senhor me abençoa. Esse tipo de... eu vou, calma, que eu tenho que repetir, você não está aqui no áudio. Esse tipo de posicionamento é em outra crença. Não. É em outra crença. É em outra crença. Não, porque tem mais lugares. Tem mais lugares também. Também é assim, mas tem mais lugares que é assim. Porque agora, exatamente. É nesse naipe. Tá tesourando. Eu vou chegar, calma. Eu vou chegar. Quando você leva no cinema, ela fica perguntando no final do meio do filme, né? Não. Não? Ela fica quieta. Tá. Mas esse tipo de relacionamento se ensina muito. É a secularização do evangelho. Né? Porque você transforma o evangelho naquilo que o evangelho não é. Você adapta o evangelho àquilo que você tem lá fora. E tem muita gente que está lá fora, onde você falou, às vezes entra numa igreja e se sente em casa, mesmo sem ser transformado. E esse é o grande problema. Porque se você entra numa igreja sem ser transformado, você não se sente em casa, você se sente incomodado. Porque o ambiente do Espírito Santo, a palavra que sai do altar, te incomodam, te moldam, né? Te batem. Porque o evangelho é batido, é tapa na cara. Jesus falou, eu vim para trazer espada. Ele veio para, pá e pá. Você lê Provérbios, é um tapa. Aí fala, não vou mais ler Provérbios, vou para Tiago. Aí você toma outro tapa. Aí fala, não, vou ler os evangelhos que é mais leve. Aí Jesus vai lá e pau e dá o tapa. Né? Aí você lê lá em Levítico, você lê em Êxodo, não matarás. Nunca matei ninguém. Aí você abre no evangelho e Jesus fala, se você odiar o seu irmão, você já matou. Aí, poxa, mano, sacanagem um negócio desse. Então, você vê que o evangelho quer dar jeito com tudo. Só que você vê que o evangelho, ele é a profundidade, não do que eu posso ser, mas a profundidade do que Deus quer fazer. Essa é a verdade do evangelho. O quanto eu estou aberto para Deus fazer algo em mim. E eu não estava aberto para isso. Eu não era ensinado nisso. Eu não vivia isso. E a grande maioria dos cristãos hoje é assim. Porque não a gente, mas estou generalizando agora. Nós buscamos mais a religião e a religiosidade porque é mais simples. É mais fácil. Não confronta. Não precisa ser transformado. Não precisa ser transformado, não precisa ser tratado, não precisa ser curado. Precisa negar a si mesmo, não precisa carregar cruz nenhuma. Não, é leve, é tranquilo. Vem como estás, fique como quiser. Fique como quiser. É muito mais fácil assim, muito mais tranquilo, muito mais cômodo. A religiosidade é mais cômoda. É sempre assim, mas a comodidade. Agora, eu quero que você conte pra eles aquela primeira experiência que você teve de baixo, arrumando os negócios lá. Então, vamos lá. É que eu gosto de fazer umas coisas que nem gosto de fazer, né? eu gosto muito de fazer as coisas para Deus meio que escondido. Eu gosto de fazer meio nos backstage, né? Aí inventei um dia de arrumar os cabos. Nós éramos de uma igreja. Como a igreja é grande, você precisa ter a gente chama de altar, mas seria um palco. Para o pessoal entender, é um palco, né? Então tem uma elevação para as pessoas poderem enxergar quem está ministrando. Porque a igreja é grande, você lá no fundo você não enxerga. Você não sabe quem está falando, você está ouvindo a voz. Aí tinha aquele elevado, tinha que arrumar os cabos, aí tinha que passar os cabos por baixo. O Lincoln está até suando já. Aí tinha que pegar os cabos, furar e passar. Aí eu falei, pessoal, fura lá, que um dia eu passo. Aí um dia eu fui lá sozinho, peguei um skate emprestado, que eu nunca andei de skate. Não sei como é que faz isso. É dom de Deus, deve ser. Aí peguei o skate, coloquei um louvor para tocar, deixei os louvores tocando para testar o som. Não era para mim, não era para louvar. Eu vou botar aqui porque eu vou testar o som. O Lincoln sabe como é que é. Soltei lá os louvores, fui para
para baixo, deitei no skate e fui embora. Vou puxar os cabos, vou soldar as coisas aqui, vou fazer. Aí bateu um louvor bem específico. E é interessante isso, porque você vive numa religiosidade da qual você pensa que uma igreja é uma coisa, quando na verdade a igreja é outra. E foi exatamente esse louvor que tocou, igreja. Né? E aí começou a tocar esse louvor, estava debaixo do altar, cheio de teia de aranha e poeira. E veio uma presença de Deus tão grande ali embaixo, né, que fala que Deus te acha em qualquer lugar. Ele acha mesmo, me achou lá embaixo, no meio da sujeira. E me envolveu num manto de glória poderoso. Exatamente. Só que eu não podia rodar. Se eu rodasse, eu não saía mais. Mas me encheu, aquele lugar encheu tanto da glória do Senhor, da presença do Espírito tão forte. Eu comecei a louvar, falar em línguas, chorar naquele lugar. Eu não sei, não lembro se eu terminei o serviço ou não. Eu não lembro se eu terminei aquele dia. Também depois disso, não quer mais nem... Eu sumi aquele dia, eu viajei. Foi a primeira grande experiência com louvor que eu tive foi aquele dia, fazendo algo comum, entre aspas, comum, mas Deus fez o comum se tornar extraordinário. Porque poderia ser só um dia, como alguns aqui vêm um dia e montam um cabo. Mas o comum se transformou extraordinário pela presença do Espírito Santo. Benção demais. Tem Obrigado. às vezes, tocando no altar, né? Que essa foi uma das primeiras, mas teve a vez que tem até aquela que o Senhor não tinha baterista, não tinha ninguém, aí você pediu para o Espírito Santo, me ensina a tocar. E aí você chegou... Essa é legal. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Quer dizer, eu tenho um jeito meio peculiar na minha relação com Deus, então é um pouco diferente. Eu tenho graças a Deus, eu tenho muita certeza das coisas que eu falo com Ele, muita certeza das coisas que Ele vai me responder. E aí eu e um amigo nosso, estávamos debruçados no murinho que tinha na igreja, e tinha acho que era uma diaconisa, não sei quem, que abriu o culto e não tinha louvor, não tinha nada. E a pessoa começou a cantar para fazer a hora do louvor. Aí ele falou assim, e aí, Fê? Mano, vamos fazer... Ele tocava violão. Meio arranhava o violão, né? Aí ele falou assim, vamos tocar lá, mano. Eu falei, tocar o quê, bicho? Vou tocar triângulo? O que eu vou fazer? Vou bater, sei lá, vou tocar caixinha de fósforo? Eu não sei. Não, vamos lá, a gente dá um jeito, não sei o quê. Não, beleza. Aí eu falei assim, Senhor, é o seguinte, fazer um combinado, os meus combinados. É um combinado. Se o Senhor me ensinar a tocar bateria, toda vez que precisar, eu sento e toco. Essa é a minha parte. Se o Senhor me ensinar, eu faço. Cara, não aconteceu nada. Não ouvi nada, não veio nenhuma, o céu não abriu, nada. Ficou nisso. Dormi. Fui para casa e dormi. Sonhei que estava tocando bateria. Eu sonhei que estava tocando bateria. Eu estava tocando algumas músicas do Renascer Praise. Sonhei. No dia seguinte eu acordei, aquele sonho parecia muito vívido. E aí algo falou assim, vai pra igreja. Eu tinha a chave da igreja e tudo mais, né? Aí eu vou. E engraçado é que naquela época a igreja não tinha baterista. O cara que tocava bateria, ele era de uma outra igreja. Então ele botou uma outra pessoa na escala dele e ele tocava domingo à noite na igreja. E ele pegava as coisas dele, as coisas eram dele, ele pegava todo o set dele e levava embora. Naquele domingo, isso foi num domingo, que eu orei foi num domingo. Naquele domingo ele não levou, ele deixou a bateria montada. Eu fui na segunda-feira, que era uma segunda-feira, abri a igreja, quando eu subi no altar, a bateria estava montada, nunca ficava montada. Eu falei, vai que, né? Aí beleza, as baquetas estavam lá, tirei a baqueta, sentei, e eu toquei as mesmas músicas igual eu sonhei. Glória a Deus. Eu sentei e toquei as músicas. E aí foi o dia que eu fui falar com o presbítero Juninho, se estiver assistindo a gente, né? Aí a gente foi falar com ele, do líder de louvor. Foi muito legal isso aí. Aí eu falei assim, agora a gente quer fazer parte do louvor e tal. Aí ele falou, não, beleza então, glória a Deus, então eu vou colocar vocês no ensaio. Falei, beleza. Aí ele foi lá no fundo, pegou 2 vassouras, deu pra gente, primeiro ensaio de vocês. Primeiro ensaio de louvor, a gente varreu a igreja todinha. Limpeza, limpar o altar. Limpar o altar.
Amém. Por que eu falei para ele compartilhar? Porque são coisas que a gente precisa resgatar e que o mesmo Deus de antes é o mesmo Deus de agora. Ele é o mesmo Deus. Ele é a mesma pessoa, né? O Malaquias diz que ele mesmo falando dele mesmo, eu sou Deus e não mudo. É por causa disso que vós não sois consumidos, aos filhos de Jacó. Então, ele é o mesmo. Ele é o mesmo que se a gente ficar contando a experiência, vale a noite. Mas isso é só para a gente testemunhar de que o reino é maravilhoso. O reino existe, você vê que cada um contou uma coisa e é muito subjetivo o que Deus fez na vida de cada um, né? É muito particular o trabalhar do Espírito Santo, né? Você vê que o presbítero nasceu num lar cristão, mas ao mesmo tempo teve os seus impasses, né? Da mesma maneira que os outros que vieram de fora, né? Então, eu acho maravilhoso o reino, exatamente porque, como eu falei, né, Jesus falou que o reino dele não é daqui, mas não significa que ele não se manifesta aqui. O reino de fato não é daqui, não é terreno, mas é espiritual e se manifesta no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Tô liberado. Amém? Amém. Vem, Vitória, encerrar. Que aí sua mãe vem, aí a pastora Gisele vai ministrar e é você. Não, és tu. És tu, mulher. Oi? Pode falar. Ela também foi uma das que não recebeu o áudio. Foi falado diretamente. Face a face. Foi face a face. Boa noite, igreja. A paz seja com todos, amém? Ó, crente. Tem que saudar a igreja com a paz do Senhor, não é mesmo? É, isso aí, tá certinho. Vamos lá, vamos do começo. Eu estava na minha pia, né? Minha barra da minha mãe, que eu mais fico do que ela, né? Aí eu tinha acabado, eu não sei o que eu estava fazendo na pia. Aí o papai chegou em mim e falou assim: oi, eu sou a Vitória, tudo bem? Esse aqui é meu pai, minha mãe é aquela lá. Só pra vocês entenderem. Enfim, aí o que aconteceu? Eu estava bem plena, né? Aí meu pai chegou em mim e falou assim: você vai dar um testemunho hoje. Eu falei: é? Falei: então tá. Por quê? Ele: não, porque o Espírito Santo falou, escolheu algumas pessoas, e algumas pessoas vão dar o testemunho hoje. Aí eu falei: que bom, que bênção, né? Aí ele falou assim: Vitória, você vai falar do reino dos céus. Gente, o que vai falar do reino dos céus, pastor? Como falar do reino dos céus? O que é o reino dos céus? Eu vou contar um pouquinho de mim, da Vitória. Eu sei que vocês me conhecem, mas vocês não conhecem as experiências que eu tive com o Senhor, porque é minha e do Senhor. Vocês não sabem as lutas que eu passei. Nossa, gente, foi tanta coisa. Mas em tudo o Senhor me ajudou. Em tudo Ele me trouxe a resposta. Em tudo Ele me trouxe a transformação e a cura para a minha vida. Vamos lá. Eu sou a Vitória, eu tenho 19 anos. E sei lá quantos anos atrás, não sei, não gosto de matemática. Minha mãe casou com meu pai biológico, esse é meu padrasto, mas meu pai. E aí, eles tiveram o Luciano. O Luciano é aquele ali, narigudinho. É meu irmão mais velho. Gente, vocês já viram o Luciano aqui? É o Fábio, que ministra aqui no culto. E aí teve o Luciano, aí depois de 2 anos veio a filha mais linda, Vitória, e a Sara. Eu falo assim, mas a Sara é uma princesa. É a minha cara. Deus falou assim. Não, vamos lá. Para isso, Luciano. A Sara é sua cara, é? A Sara é minha... Não, deixa eu contar a história pra vocês. O Espírito Santo falou assim: olha, eu vou dar um presente maravilhoso pra Gisele. Vai ser a menina mais linda da terra. Tá gravado, hein? Aí ele falou assim: não, mas o povo vai se espantar
taca a beleza dessa menina. E aí mandaram a Sara. Dose dupla, o povo acredita, né? Ai, tô brincando. Mas enfim, realmente, nós somos um presente de Deus para minha mãe e para o meu pai. A gente não tinha uma situação muito boa. O meu pai, ele estava no processo de se converter, de estar nos caminhos do Senhor. Ele tinha envolvimento com droga. Em nome de Jesus, eu creio que ele vai se converter de novo, vai se arrepender, vai levantar a mãozinha para o céu e falar assim, eu te aceito de novo e vai viver nos caminhos do Senhor. Mas vamos voltar, né? E aí, minha mãe estava casada com meu pai. E aí, o que aconteceu? Entre eu e os meus irmãos... entre eu e os meus irmãos, que isso? Entre ele e vocês. Entre eu e os meus irmãos e a vida dele, ele escolheu a vida dele. Mas é verdade, mãe, essa é a minha história, eu vou mentir? O meu pai é uma bênção, eu amo meu pai. Calma, mãe. Aí o que aconteceu? Meus pais se separaram. E aí, minha mãe continuou no processo de conversão. Para quem não sabe, a minha mãe não foi crente desde que ela nasceu, não. Ela nasceu no berço evangélico, ela nunca teve esse contato de saber que Deus falava com ela. Ela não sabia, eu acho que ela sabia quem era Deus, mas ela entendia de forma diferente. Por quê? Porque ela foi ensinada de forma diferente. A minha mãe é ex-macumbeira. É verdade. Ela é ex-macumbeira, gente. Ela acendia velhinha, ela falava com santa, ela ia nos terrenos, ela era, não é? Isso aí. Enfim. E aí, Jesus resgatou ela através de uma amiga. Aí, eu falo da importância das amizades na vida das pessoas. Com quem que vocês estão andando? Quem é vocês para os seus amigos? Vocês são aqueles que tá deixando eles fazer as coisas erradas ou aqueles que tá falando assim, olha, eu não acho isso muito legal. Cara, a menina não quer mais falar comigo porque eu não concordo que ela quer sair pegando um monte de gente. Gente, me desculpa, eu não sou obrigada a concordar com isso. Você quer fazer? Amém, mas eu não vou fazer. Aí ficar brava porque eu não quero fazer? Tá errado. Mas o que é isso? É porque o certo, ele expõe o errado. Porque as pessoas sabem que é errado. E elas fazem porque elas querem. Porque é a verdade do coração delas. Eu tenho que fazer aquilo que eu quero. E tá errado. Você não tem que fazer aquilo que você quer. A partir do momento que você levanta a mão pro céu e fala, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, acabou. Você não escolhe mais nada. Você não acha, você não pensa, você obedece à palavra de Deus. Agora eu vou contar uma coisa. Eu não ia contar, mas... Eu estava dormindo hoje de manhã. Gente, eu voltei a trabalhar. Ai, Senhor. Só que eu tô indo dormir muito tarde. Eu tô acordando muito cedo. E eu, por enquanto, eu tô online. E aí eu capotei. Não, mas calma. Eu capotei, mas eu já tinha feito todas as minhas obrigações. Relaxa. Aí, é que, gente, é só fazer a atividade e entregar. Aí você fica uma vida olhando pro teto, né? Não sei o quê. Mas, enfim. E aí eu dormi. Só que antes de dormir, o Espírito Santo falou assim, Vitória, você lembra de uma coisa? Aí eu falei, nossa, que coisa. Gente, do nada, bem aleatório, né? Aí ele falou assim, não, teve uma criança que falou que o aniversário dela é esses dias. Falei, é? Falei, quem é que vai fazer aniversário agora? Aí ele falou assim, você não lembra que o Cauê falou pra você no dia do aniversário da Ana Lívia que o aniversário dele é dia 30? Aí eu falei, mas não é dia 30. Ele falou, então, o que você fez? Aí eu fui perguntar pra irmã dele. Falei, ô Duda, que dia é aniversário do Cauê? Eu sei lá. Ela não lembrou. Aí eu falei, não, tá bom, depois eu vou perguntar pra mãe do Cauê, né? Vai que eu chego no dia 30 com presente, não é o aniversário dele. Aí eu falei, não. Aí cheguei na Marjorie e falei, ô Marjorie, qual que é o aniversário do Cauê mesmo? Aí ela foi e falou assim, é dia 29 de maio. Falei, eu sabia que não era dia 30, eu sabia. E o Cauê saiu espalhando pra todo mundo que o aniversário dele era dia 30. Mas o aniversário dele era dia 29. E às vezes a gente tá que nem o Cauê. Eu vou fazer isso, eu acho que isso é o certo porque eu aprendi que é isso.
E não vai mudar o fato daquilo que é a palavra de Deus. Não vai mudar o fato que o Cauê nasceu no dia 29, não no dia 30. Era a verdade do coração do Cauê? Era. Mas não era a verdade do mundo. Na certidão de nascimento não está lá escrito que ele nasceu no dia 30 de maio. Não, está dia 29 de maio. E na vida de vocês, não está falando que vocês têm que continuar fazendo aquilo que vocês aprenderam. Não, está falando que vocês têm que abrir mão daquilo que vocês sabem, daquilo que vocês aprenderam, para seguir a palavra do Senhor. Agora abra suas Bíblias aí em Mateus. Capítulo 7. Eu tenho mania de usar o dedo para explicar, porque na minha cabeça eu tô ligando os meus pontinhos. É que na minha cabeça... Gente, eu penso muita coisa muito ao mesmo tempo, entendeu? Mateus, capítulo 7, versículo 15. Eita, desculpa. Oi, povo de casa, tudo bem? Quando vocês acharem, vocês têm que falar amém. Ah, obrigada. Vamos lá. Mateus 7, versículos 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Que agonia. 16. Vocês os reconheceram por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore que dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Então, em teu nome nós expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O que quis dizer aqui, gente? Às vezes a gente tá que nem o Cauê. Não que tá errado. Ele acreditou mesmo que o aniversário dele era no dia 30. E ele falou para todo mundo. E às vezes a gente espalha as mentiras porque a gente acredita que é a verdade. Mas não é. Aí a gente vai para a palavra. Jesus está falando, cuidado. Cuidado. Vocês são uma sementinha. Ele que planta e ele que colhe. É o Senhor que ensina a vida de vocês. É o Senhor que fala, você vai fazer isso. É o Senhor que fala, você não vai fazer isso. Você vai vestir isso, você não vai vestir isso. É o Senhor que manda na vida de vocês. Então, a partir do momento que a sua árvore está trazendo contaminação, mentira, difamação, disseminação, está errado. E se você é aquela árvore que você está parada, está errado também. Se você é aquela pessoa que fala, não, mas eu estou fazendo o que é certo, e na sua cabeça só você está fazendo o que é certo, você não entra no reino dos céus. Eu não queria nem estar aqui, mas o Senhor falou assim, Vitória, você vai por obediência, porque a partir do momento que você falou que você me quer na sua vida, então você obedece. Você vai fazer aquilo que está na palavra. Você vai desonrar? Se a filha do pastor não for, os outros oficiais também não vão. Se a filha do pastor não vai para a igreja, os outros oficiais não vão, por uma coisa chamada referência. Se vocês que são os oficiais não fazem o papel de vocês na casa de vocês, os seus filhos, os seus primos, os seus pais não vão fazer. E acabou. Porque vocês são a referência do mundo. A palavra diz que vocês são o sal e a luz do mundo. O sal para fazer a diferença. E a luz para as pessoas reconhecerem que vocês são os filhos de Deus.
e pronto. Não tem essa de fazer o que eu quero, de fazer aquilo que eu acho, de viver a vida do jeito que eu quero. Não! Tá errado. Não vem para a igreja da mesma forma. Eu vou para a igreja porque toda semana eu tenho que ir. Não! Você vai para a igreja porque você ama o Senhor. Você não vai para a igreja porque o pastor vai brigar com vocês ou porque a pastora vai brigar com vocês. Gente, pelo amor de Deus, se vocês estão vindo para o pastor e para a pastora, vocês têm que ficar na casa de vocês. Vocês não vêm para a igreja para ouvir a palavra que conforta o coração de vocês. Vocês vêm para a igreja para ouvir uma palavra que traz a transformação do Senhor. Eu tenho 30, 40 anos. Parabéns! Que Deus abençoe a sua vida. Todo dia é dia de aprender algo novo. Todo dia é dia de falar assim, Senhor, nossa, sério, eu não sei fazer nada certo. Eu me esvazio de todo o meu ego, me esvazio de tudo aquilo que eu sei, de tudo aquilo que eu já ouvi, de tudo aquilo que eu li na sua palavra, de tudo aquilo que eu acho, de tudo aquilo, Senhor, que eu achei que eu sabia. E começa a falar, Senhor, me ensina de novo. Me ensina de novo, Senhor, porque eu não sei fazer nada. Me ensina de novo, Senhor, porque a sua palavra diz que eu tenho que ser humilde para entrar no reino dos céus. Me ensina de novo, Senhor, porque não tem lógica. Eu vivo para te adorar, eu vivo para te servir, eu vivo para fazer as coisas para o Senhor. Não tem essa. Eu vou de novo. Senhor, eu tô tão cansado. Você tá cansado de ouvir a palavra de Deus? Tá cansado de entregar louvores? Poxa! Gente, eu tô fazendo um curso, eu sinto falta dos cultos de quarta, de sexta. Eu sinto falta da comunhão do corpo. Eu amo a igreja do Senhor, porque eles são a família que Deus me entregou. Mas eu não confio. Eu não confio que a pastora pode me ajudar. Que bom! Porque quem pode te ajudar é o Senhor. Eu não acho que a pastora sabe demais. Vou ensinar uma coisa para vocês. Deus escolheu a vida do pastor Diego e da pastora Gisele para pastorear essa igreja. E as vidas que vêm para essa igreja, a responsabilidade está sobre a cabeça deles. Eu não concordo. Então você reclama com o pai. Porque a gente não escolhe aquilo que a gente quer. Eu tenho certeza que foi muito difícil para eles falar assim, nossa, eu vou apacentar o povo, olha a responsabilidade, a vida das pessoas, o cuidado de falar, nossa, não está passando bem, o que eu vou fazer? Não tem comida em casa. Como que eu vou fazer isso? Senhor, me ajuda, olha fulana, olha o ciclano, me ajuda a ensinar a ele a sua palavra sem ofender, sem machucar. Me ensina, Senhor, porque eles precisam saber a verdade. A verdade tira a escama dos olhos, a verdade traz a revelação. Cara, esse é o papel deles? É o papel deles. E o papel de vocês é obedecer, porque esse foi os pastores que Deus colocou nessa igreja. Eu não concordo. Tá bom. Então você ora para que o Senhor te capacite e você seja um pastor. Mas não dá para ser pastor se você não sabe pastorear. A primeira igreja é a sua casa. Com quem que eu aprendi isso? Com os meus pais. Antes de ter a célula, antes de ter a igreja Desfrutar do Amor de Deus, tinha culto toda semana na minha casa. Eu, os meus pais e os meus irmãos. E a gente louvava e cada um trazia uma palavra e o fluir do Espírito Santo estava na nossa vida. Isso começou dentro da nossa casa. Eu não sei nada, cara. Se você falou assim, Vitória, o que você sabe da Bíblia? Eu falo, não sei. Eu sei que Deus me ama, que Ele cuida de mim. Eu sei que as palavras deles... Você acabou de ler. Eu sei só um pouquinho. Só um pouquinhozinho. Não sei muita coisa. Eu tô aprendendo igual vocês. A gente é igual. Todos seres humanos. E outra coisa, a gente não pode usar os nossos erros para justificar. Mas eu tive minha vida muito difícil. Mas aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo. Sabe o que é o nome disso? Vitimismo. O vitimismo não traz a transformação. Porque você não entende que você precisa da transformação. Senhor, eu entendo que isso é errado. Me ajuda a me libertar disso. Eu entendo que isso é errado.
Me ensina. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas, porque para o Senhor nada é impossível. Me ensina a fazer. Eu me lembro, você falou dos cultos em casa. Eu me lembro de uma ocasião que a Sara chegou, tipo, bem no fim, já tinha acabado de chegar do curso. Aí, de repente, aí foi todo mundo em casa já, os sexteto em casa. Aí, todo mundo lá em casa, tal, de repente, eu olho pra Sara, a Sara começando a chorar. Aí todo mundo, o que aconteceu? O que foi, Sara? Você tá chorando? Eu não consegui me entregar a minha adoração direito. Ai, não cheguei no final do culto. Por isso não. Aí o violão fica lá, já passamos a mão no violão e o fogo já desceu. E aí já que todo mundo quebrantou, e já começou o Fábio, sempre quer acelerar, né, os louvores. E aí já começamos a chorar, se entregar na presença de Deus. E aí o culto terminou lá em casa. Em nome de Jesus. Mais coisa? Fala. Gente, desculpa, eu sou líder do departamento infantil, eu não posso deixar de falar isso. Os pais, obrigação de vocês, tá? Cuidar do bebê de vocês. Rapidinho. Ah, tá. Relaxa. Eu demorei pra entender o que ela fez. É Libras, galera. Eu tô enferrujada. Mas, enfim, a obrigação de vocês é ensinar o filho de vocês. Eu não tenho filho, um dia você vai ter. E vai ser obrigação sua. Ensinar ele na palavra do Senhor. Eu creio, Senhor, o meu Arthurzinho, a minha... vai ser meus sobrinhos. E a Alicinha, vai ter a Chloe também. Enfim, isso não vem ao caso. Não importa. Voltando. Não, é sério. Sem zoeira agora. É obrigação de vocês ensinar a palavra. Porque aquilo que vocês fazem na casa de vocês é refletir do lado de fora. Então, se as crianças não adoram, é porque eles precisam ver a referência. Esses daqui estão aqui para ajudar vocês. A gente louva, a gente ensina, a gente adora, a gente faz de tudo, porque a gente ama as crianças. Mas eu não posso fazer o papel dos pais. Porque o que me cabe é ser a tia do Kids. E o que cabe a vocês é os seus pais das crianças. Eu vou fazer tudo com muito amor, ensinar tudo que eu sei para eles. Porque eu amo criança. Mas eu não posso ensinar aquilo que vocês têm que fazer. Eu não posso falar para ele, você não vai fazer isso porque a mamãe falou que você não vai fazer. Isso está errado, isso conforme a palavra está errado. Eu posso fazer, como tia. Como mãe e pai, não. Porque isso é uma coisa chamada a educação na palavra. Eu me lembro das vezes que eu chegava da escola e eu chegava na minha mãe e eu falava assim, a fulana fez isso, a ciclana fez isso, e ela pegava a palavra. Ela falava, ah, é? E a fulana fez isso mesmo? E ela falava assim, isso é fofoca. Cristão não fofoca. Não fala mal de amiga, não fala mal do irmão. Ah, e a Sara fez isso. Isso é fofoca. Tá errado. E o papel de vocês não é pegar, olha, tá errado, olha a palavra. Vocês precisam pegar os filhos de vocês e todo dia ensinar a palavra. Não é contar a historinha do Davi e Golias só. É falar o que o Davi e Golias fez. Golias estava lá como um Satanás, afrontando o exército de Deus. Eu sinto a indignação de Davi daqui. Se vou arrancar a cabeça dele de verdade. Claro que Davi arrancou, mas eu ia ficar no ódio. Porque ninguém afronta Deus. E Davi foi o único que teve coragem e foi enfrentar. Mas ele foi em nome do Senhor, não no braço da carne dele. Porque se ele tivesse no braço da carne dele, ele teria morrido. Mas ele foi pelo braço do Senhor, na força que Deus deu para ele naquele momento. Por causa que ele se indignou. E as crianças precisam entender que elas não têm que fazer as coisas porque... vai mostrar pro meu pai, vai mostrar pro rei, vai mostrar pro... Não! Você vai por causa do Senhor. Você não varre o chão para mostrar pra tia que você sabe varrer. Não, você varre o chão porque você quer a casa do Senhor limpa. E é assim que vocês têm que ensinar os bebês de vocês. Porque não é para mostrar. É para entregar para Ele. Tudo que a gente faz é para Ele.
Amém, gente? O reino dos céus é para ele. A gente só vai desfrutar um pouquinho. Porque toda a glória é dele. Amém. Tudo é dele. A gente está aqui só para espalhar. Claro que ele podia fazer isso. Mas ele gosta de contar com a gente. Ele gosta de falar, eu tenho um filho, eu tenho um amigo. Eu tenho pessoas que eu posso contar. Deus gosta de contar com vocês. Mas às vezes vocês estão tão preocupados com o que o pastor vai achar, que eu acho que eu tenho que ser a melhor cantora, eu acho que eu tenho que ser o melhor pastor da vida, a melhor tia do Kids, a pessoa que limpa a igreja como ninguém. E esquece que vocês não estão fazendo para os outros verem, ou porque você acha que você sabe fazer. Não, mas por causa do Senhor. Se Deus tem isso para a sua vida, Ele vai te capacitar. Assim como Ele já capacitou todos vocês para aquilo que é o forte do ministério de vocês. A gente pode fazer todas as coisas, mas nós temos um chamado. E se a gente não cumpre o nosso chamado, a gente morre espiritualmente. A gente se fere. O Senhor, graças a Deus, me chamou para cuidar das crianças, pastorear as crianças. Obrigada a Deus, pais, eu amo vocês. Mas vocês precisam colaborar com a tia, porque eu não posso pegar os seus filhos e levar embora para minha casa. Bem que eu queria, tô zoando. Eu não posso fazer isso. Se eu pudesse, eu levaria um pouquinho e depois devolveria, que eu sou tia, não mãe. Mas eu não posso fazer isso, infelizmente. Quer dizer, felizmente. Depende do ponto de vista. Eu não posso fazer isso. Mas eu amo seus filhos como vocês amam. Por causa que o Senhor me ensinou que as crianças não são dos pais, são do Senhor. As crianças são os olhos de Deus. Ele olha para as crianças, ele não vê o futuro. Ele vê já o presente. Porque elas já são usadas pelo Espírito Santo. Elas já são... Gente, elas são maravilhosas. Elas já sabem da palavra, elas já ensinam a palavra. A gente tem que ensinar muita coisa para eles? Temos. Mas eles também têm muito que acrescentar nas nossas vidas. Porque às vezes eles que falam, pai, você tá errando aí. Você não se lembra que você falou para mim disso, disso, disso? Então é um aprendendo com o outro. Não é porque você é pai, que você é superior, que você sabe de tudo. Claro que você não vai deixar seu filho te fazer de besta, né? Por favor. Mas ouçam aquilo que os seus bebês têm para falar para você. Porque Deus usa a vida deles. E eu creio nisso. Eu creio que os bebês de vocês vão estar aqui e Deus vai entregar revelação para eles. Eles vão falar daquilo que Deus fez. Amém. E Ele vai entregar palavras de profecias para a vida de vocês, através das crianças. Gente, isso arde no meu coração. Eu vi um vídeo que a menininha deitou no altar e ela começou a clamar. 2 anos, não sabe nem falar. E ela clamava ao Senhor e o pastor parou tudo. E ela fez assim 2 vezes com a mão no chão do altar. E ele falou assim, a gente vai ajoelhar e vai pedir perdão, porque hoje é culto de arrependimento. E a igreja ajoelhou. E eu creio que as nossas crianças são assim, mas vocês precisam ensinar a palavra delas. Senão elas não vão ensinar nada. É profundidade. Se vocês estão rasos, seus filhos vão ser rasos. A árvore boa dá bons frutos e a árvore ruim dá frutos ruins. Qual vai ser o fruto de vocês? Os seus filhos na presença do Senhor, falando da palavra, ensinando a palavra, ou o filho que vai se desviar? Pelo amor de Deus, Senhor, não deixe isso com as crianças, não. Eu amo muito a vida deles. Se eu pudesse, eu pego eles lá do mundo e trago. Mas não deixe isso acontecer com os nossos bebês, por favor. Dá muito trabalho. Gente, investe nas suas crianças agora. Porque lá na frente a gente colhe os frutos do Senhor para as nossas vidas. Amém? Amém. Amém. Agora... Pode deixar as cadeiras aqui. O senhor, né? Glória a Deus. A diaconisa Caroline falou assim, e aí, pastora, não vai compartilhar? Eu falei, não, foi me pedido para ministrar a palavra. Mas o Senhor me trouxe para falar o seguinte, Ele me transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz.
Andar com Cristo é diferente, andar no reino é diferente. Eu falei aqui na hora que o presbítero estava falando, né? Que lá na religiosidade a gente é ensinado, entreguei isso, então o Senhor não vai me dar isso, e de barganhar com Deus. E eu falei, e eu repito, e eu sustento. Isso é feito em outro lugar. Quando a gente barganha e troca com Deus, e quando a gente fala, mas o Senhor me pediu isso, ou mas você, lá no, né? Mas você me pediu isso, eu entreguei, cadê? Mas você me pediu, eu fiz e cadê? Isso não é relacionamento com Deus. Quando eu aceitei a Cristo e quando eu comecei a passar pelos processos com o Senhor, uma das primeiras coisas que o Senhor tratou comigo na palavra foi, vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, me colocando no meu lugar. Por que me colocando no meu lugar? Porque quem é a criatura para cobrar alguma coisa do Deus Criador dos céus e da terra? Quem é a criatura para falar assim, olha, eu entreguei isso, então o Senhor tem que me dar aquilo? Criatura feita pelas mãos do Senhor, foi o Senhor que desejou, foi, o Senhor nos conhece desde o ventre da mãe, sim, em Cristo Jesus nós somos filhos eleitos do Senhor, sim, povo santo, nação escolhida, sacerdócio real, sim, mas Ele não deixou de ser o Deus Criador dos céus e da terra, Ele não deixou de ser Deus em nenhum momento. Então nós não podemos falar de qualquer maneira com o Senhor. Ele é Deus. E muitas vezes eu vou acabar tropeçando aqui porque eu me conheço. Muitas vezes pela forma com que a gente aprendeu a se relacionar lá fora e as coisas que vem a gente, ou pela intimidade ou pseudo-intimidade que se tem, a gente pensa que pode falar de qualquer jeito com o Senhor. Nunca se esqueça que Ele é soberano, Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Deus. Ele se esvaziou da glória dele. E se humilhou. E veio na terra como criatura. E se entregou por amor de nós. Mas ele continua sendo Deus. Na terra, em condição 100% humano e 100% divino. Cristo Jesus. As duas naturezas estavam nele. Ele se humilhou. Ele veio aqui, lavou os pés dos discípulos. Ele veio aqui e se sujeitou a passar pelas mesmas coisas, mostrando para nós como nós temos que passar nessa terra. E muitas vezes a gente acha que tem que tratar Deus de qualquer jeito. Não é assim. Quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, entenda, ela não é mais sua. Se eu pegar esse vaso e entregar para a Dayara pega esse vaso, leva para a casa dela e faz com esse vaso aquilo que ela bem entende. Quando você entrega a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, é Ele que faz na sua vida o que Ele bem entende. Quem é o vaso para questionar o Senhor aquilo que vai fazer? Tem vaso que questiona ao Senhor o que vai fazer e o que vai deixar de fazer, como tem que operar e como tem que deixar de operar. Tem vaso que questiona a forma do culto, tem vaso que questiona o culto que o irmão entrega. Quem é você para interferir no culto que o irmão entrega? O culto que ele entrega para Deus é Ele e o Senhor. Você não tem nada que meter o bedelho no meio. Cuide daquilo que você presta ao Senhor. Você veio para entregar o seu culto ao Senhor. Então não estrague aquilo que você entrega ao Senhor. Com o seu achismo, com a sua religiosidade, com a sua altivez de espírito, com o seu orgulho. Porque muitas vezes o que você pensa que é um defeito é Deus tratando a vida do outro irmão. Você não tem dimensão da obra que Deus faz. Nós já ouvimos testemunho aqui da camiseta do Gabriel ministrar a vida do irmão que estava sentado e veio nos visitar. Nós já ouvimos o testemunho do cabelo da pastora, da roupa da pastora, impactar a vida do Gabriel. Mas peraí, essa mulher é normal. Graças a Deus que ele me achou normal, porque o José já me achou anormal. Cadê a pastora? Tá pulando no pula-pula, testando para as crianças. Mentira, eu estava pulando de verdade. Entendeu? Fui pular no pula-pula mesmo.
Porque a minha sede é de adorar o Senhor e de estar em comunhão. Então não tem um ministério das crianças. Tem um ministério que eu faço parte junto com as crianças. Então não importa se eu vou cantar se eu sou o elefante, se eu fosse o elefante. Não sou o elefante não, eu nem quero. Se eu fosse o elefante, ou se o homenzinho torto, ou se a gente está cantando santo, 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 ou lindo és. Eu vou entregar o meu louvor e a minha adoração do mesmo jeito, com a mesma intensidade, porque eu estou adorando o mesmo Deus. E muitas vezes quando chega no culto de jovens, a gente acha que tem que entregar o louvor de forma diferente, porque é o culto de jovens. O que? Vai se converter. Confessa Jesus na sua vida como único e suficiente Salvador. Entrega a tua vida a Jesus e deixa Ele fazer a obra dentro de você e te usar como Ele bem entender essa terra em nome de Jesus. Eu não aceito fazer parte, nós estamos falando do reino de Deus. No reino de Deus não há acepção de pessoas, amém? Cristo é tudo em todos. Não há escravo, não há livres. Isso é Bíblia, para quem lê a Bíblia sabe onde está. Não há escravo, não há livres, não há homem, não há mulher. É tudo em todos. Então se Ele quiser usar a criança, Ele vai usar a criança assim com poder e autoridade, como usou muitas vezes a vida dos meus filhos para me ministrar. Quantas vezes eu estava lá limpando a casa, passando pelos perrengues que só a gente sabe. E passava uma criança de 3 anos cantando uma música. E eu falava assim, essa música é de adulto. Essa música é adoração de adulto. E a criança corria para o quarto, essa criança era o Fábio. E voltava correndo, cantando a mesma música. Depois eu perguntava, filho, como é que é mesmo aquela música que você estava cantando? Que música, mamãe? Não sei. O Espírito Santo usando a boca dele. Ele passou cheio do Espírito Santo. Naquele momento o Senhor usou aquele louvor para me ministrar. E ele voltou cantando e foi brincar. O Espírito Santo usa a vida das crianças. O Espírito Santo usa o idoso, o Espírito Santo usa o jovem, o Espírito Santo usa o homem, usa a mulher, o Espírito Santo usa o ímpio, Ele usa quem Ele quer. Porque se Ele quiser tomar a boca do ímpio para falar com você e te colocar no concerto dele, Ele vai colocar. Eu acredito que Ele é poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Não é um privilégio. Mas Ele usa até quem adora Satanás para abençoar o servo dele. Porque Ele usa quem Ele quiser para abençoar. Nós precisamos aprender a andar na liberdade do Espírito Santo de Deus. Como que eu vou falar do reino de Deus? O reino de Deus é maravilhoso. Como é que eu vou descrever esse reino para você? O reino é alegria, é amor, é paz, é benignidade. Eu já vou entrar nos textos da Bíblia, calma aí. Mas já que a Carolzinha para falar, então eu vou falar daquilo que arde no meu interior. E o que arde no meu interior é isso. Quem conviveu na minha casa, quem foi na minha casa, quem já se fez presente num dia a dia na minha casa, já viu como é que é. É lavando louça e adorando ao Senhor. É lavando louça e ouvindo o Senhor falando. É chorando, é se alegrando na presença de Deus. É pedindo perdão ao Senhor. É assim que a gente caminha. A árvore você conhece pelos frutos. Cadê meus frutos? Pensa que fruto é casa? Pensa que fruto é carro? Pensa que fruto é conta bancária? Pensa que fruto é o quê? O que é o fruto? O fruto é a tua vida de oração. O fruto é os seus filhos olharem para você, como já foi dito aqui pela Vitória, e enxergar você como uma referência. Sou toda torta. Deus está me ajustando. Ah, vi uma menina torta. Jesus foi quebrando para endireitar, né? Porque osso a gente quebra para endireitar. É isso. Não sou perfeita, perfeita é Cristo. Eu não tenho problema de falar assim, me perdoa porque eu errei. Eu não tenho problema de chegar aqui, ó, mostrar minhas feridas, ó, e falar, eu fui por esse caminho. Não vai por esse caminho, que esse caminho vai dar ruim. Eu não tenho problema com isso. Eu sou um ser humano. Quantas vezes aqui eu troco o versículo? Ih, gente, troquei o versículo de novo. Ih, gente, errei. Isso não impede o Espírito Santo de Deus de me usar com poder e com autoridade para transformar, curar e libertar. Quando a obra de Deus, ela permanece. Deus me escolheu. Não fui eu que escolhi a Cristo. Ele me escolheu.
Ele olhava para uma menina de 14 anos que fazia tudo quanto era reza, que foi ensinada a fazer. Rezava, tudo aquelas coisas lá que me ensinaram a rezar. Mas quando eu terminava tudo aquilo, eu contava para Deus o meu dia. Eu preciso te contar o meu dia. Eu sei que o Senhor estava comigo, porque o Senhor é Deus, mas eu preciso te contar. Ir lá na escola, e aquela menina, e aquela situação, e os meus sonhos, e os meus desejos, e as minhas vontades. E eu observava as coisas. Nossa, Deus, que maravilhoso isso que o Senhor fez na natureza. E foi assim, foi assado, que legal, e isso foi muito bom. Mas eu não ouvia Deus. Eu não sabia que ele respondia. Eu fui ensinada que Deus estava muito distante, como Gabriel falou. E que se a gente falasse, talvez no momento ali ele pudesse ter um pouquinho de dó e te atender. E que por isso você tinha que usar os intermediários. Porque eu não sabia que há um único intermediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Há um único intermediador entre Deus e o homem, ele é Jesus Cristo. E eu ficava usando intermédio de quem não era para intermediar, de pedaço de pau, de pedaço de gesso. Esses eram os intermediadores que eu achava. Me prostrava diante deles, acendia a vela, comprometia meu futuro, comprometia meus estudos, porque eu fui ensinada a consagrar. Só que eu não sabia para quem eu estava consagrando, eu achava que Deus se agradava disso, até que um dia alguém chegou e falou assim, Deus falou comigo. A minha amiga falou, Deus falou comigo, e ela abriu a Bíblia e leu. Eu vou falar uma coisa para você, naquele tempo era assim, Deus falou com você, legal, cada louco com a sua mania. Se Deus não tivesse falado comigo na palavra que ela leu, porque quando o Espírito Santo fala no nosso interior, tudo muda. Eu nunca mais esqueci do que é aquele toque do Senhor no nosso coração. Porque a partir daquele momento eu nunca mais andei sozinha. Por isso que eu falo nós, porque eu não estou sozinha. Deus está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E eu quero ficar cada dia mais com Jesus. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Como é que Deus fala com você e você 5 minutos depois esqueceu que Deus falou? Tem palavra que Deus falou para mim no primeiro dia que eu entrei na igreja e que Ele segurou na minha mão e que foi maravilhoso. E eu não esqueço, eu não vou esquecer nunca do toque do Senhor. Senhor, confirma na Tua palavra, porque vai que é a minha cabeça e eu não quero ser leviana com aquilo que é do Senhor. Temor ao Senhor. E muitas vezes as pessoas colocam o pé na igreja e não tem temor ao Senhor. Técnica, se precisar abaixar, abaixa, porque eu grito mesmo. Temor. Respeito. Respeito ao altar. Respeito às coisas de Deus. Respeito. Temor é um respeito profundo, não é ter medo, é respeito. Eu amo Jesus. E Ele fala comigo a cada dia e todos os dias. E às vezes Ele fala umas coisas aleatórias, como a Vitória falou, e que não dá para entender direito. Eu falo, Senhor, não entendi. Me explica. Eu abro essa Bíblia todos os dias. E eu abro as do aplicativo também. E eu leio a Bíblia. E falo, Espírito Santo, me ensina. Não vai cair não, Gabriel. Me ensina. Eu não quero só aprender o conhecimento histórico. Eu não quero aprender só os conceitos. Eu não quero aprender a teologia. Eu quero aprender a praticar essa palavra. Eu quero me relacionar com Deus. Quer saber? Cristo não veio na terra para implantar mais uma religião. Canta assim, toca assim, prega assim, governa assim, dirige assim. Pelo amor de Deus. Deixa Deus governar a sua vida. Nós estamos falando do reino de Deus. Se tem um reino, tem o quê? Tem um rei. E o rei faz o quê? Governa. Abre lá em Mateus. Meu Biacugan está ajustando. Mateus capítulo 6, versículo 10. A única oração que eu fazia. Vocês não estavam transmitindo? Estou em paz. Pega meu telefone. Já pegou? Mateus capítulo 6.
Acharam? Mesma regrinha da vitória. Quem achou, fala o quê? Amém. Bem. 6.